Se eu te dissesse que a sua chamada de vídeo não vai para o espaço e sim para o fundo do mar, você acreditaria? Em poucos segundos eu te mostro o caminho invisível por onde sua voz e sua imagem cruzam o Atlântico. Pergunta rápida: quem leva a sua chamada mais longe no dia a dia? Satélites ou cabos submarinos? No final a gente confere se você acertou, hein? Você já fez uma chamada de vídeo e pensou: como isso chegou tão rápido do Brasil até a Europa? Sua voz e sua imagem cruzam o Oceano Atlântico, mais de 8.000 quilômetros. Como isso é possível? Por onde ela passa? Satélites lá em cima ou cabos do tamanho de uma mangueira de jardim lá embaixo? Imagina essa mangueira de jardim ligando continentes. Você está aqui, conversando ao vivo com alguém em Lisboa, Tóquio ou Nova York. Vocês riem juntos, falam ao mesmo tempo, sem quase nenhum atraso. Parece mágica, mas é pura engenharia. Muita gente imagina que tudo vai por satélite ou pela nuvem. E olha, satélites existem e ajudam sim, principalmente em regiões remotas, aviões e navios. Mas no dia a dia, quando você assiste Netflix, faz videochamada ou envia uma foto, mais de 95% do tráfego internacional da internet viaja por cabos submarinos de fibra ótica. E a tal nuvem não fica no céu. São prédios enormes, cheios de computadores, os data centers, conectados a esses cabos bem aqui, em terra firme. Vamos traçar o roteiro completo, da sua casa para o mundo. Como isso funciona? Primeiro, seu aparelho, celular, computador, tablet, conversa com o roteador Wi-Fi da sua casa. Dali, o sinal pode seguir por cabo de cobre ou fibra ótica até a sua operadora de internet. Esse é o chamado último quilômetro, a parte mais próxima de você. Da operadora, a informação segue por redes terrestres, cabos que atravessam cidades, estados, até chegar numa estação chamada de ponto de aterrissagem ou Cable Landing Station. É lá que a mágica acontece. Seu dado entra no Cabo Submarino Internacional. Esse cabo cruza o oceano, passa por repetidores no fundo do mar e emerge do outro lado em outro ponto de aterrissagem. De lá, segue até um data center, onde estão os servidores do site, aplicativo ou serviço que você está usando. E então, a resposta volta pelo mesmo caminho, só que no sentido contrário. Tudo isso acontece em milissegundos. Para ter uma ideia, quando você envia uma mensagem do Rio de Janeiro para Lisboa, ela pode levar entre 100 e 150 milissegundos para ir e voltar. Menos tempo do que você leva para piscar. Mas afinal, o que são esses cabos submarinos? Dentro de cada cabo existem fibras óticas, fios de vidro ultra puro, mais finos do que um fio de cabelo humano. Alguns cabos têm 8, 12 até 24 pares de fibras. Cada uma pode transmitir terabits de informação por segundo. Nessas fibras, seus dados não viajam como eletricidade, eles viram luz. Pulsos de luz laser viajando a aproximadamente 200.000 km por segundo dentro do vidro. Cerca de 2/3 da velocidade da luz no vácuo. É por isso que tudo parece instantâneo. A informação literalmente viaja na velocidade da luz. Pense nas fibras como ruas e avenidas de luz. Cada fibra pode carregar vários canais ao mesmo tempo, usando diferentes comprimentos de onda. É uma técnica chamada multiplexação. É como ter várias faixas paralelas numa rodovia. Cada faixa leva um fluxo diferente de dados. Tudo ao mesmo tempo, sem se misturar. Isso dá uma capacidade enorme. Um único cabo moderno pode transmitir centenas de terabits por segundo. Para comparar,
seria possível enviar milhares de filmes em HD por segundo simultaneamente. Upload e download. Os sentidos do trânsito. O upload e o download são apenas os sentidos do tráfego nessa rodovia de luz. Quando você troca a foto do perfil, posta um vídeo ou envia um arquivo, você está fazendo upload. A informação vai do seu aparelho para um servidor remoto. Quando você assiste um vídeo, abre uma página ou baixa um documento, está fazendo download. O servidor envia os dados de volta para você, muitas vezes em tempo real ou streaming, mesmo que nada fique permanentemente salvo no seu aparelho. Mas tem um problema. A viagem pelo fundo do mar é longa, muito longa. Alguns cabos têm mais de 20.000 quilômetros de extensão. E todo sinal, mesmo a luz, perde força com a distância. É física. Fótons são absorvidos, dispersos. Se nada fosse feito, o sinal chegaria fraco demais do outro lado, impossível de ler. Por isso, ao longo do cabo, existem equipamentos especiais, chamados repetidores ópticos, ou amplificadores. Eles ficam submersos, selados em cápsulas de titânio, alimentados por eletricidade que viaja junto pelo cabo. Esses amplificadores recebem a luz enfraquecida e a fortalecem de novo, normalmente a cada 50, 100 quilômetros. É como assoprar uma brasa para ela voltar a brilhar. Sem esses repetidores, a internet transoceânica simplesmente não funcionaria. E esses equipamentos são projetados para durar. Muitos cabos têm vida útil esperada de 25 anos ou mais, funcionando continuamente no fundo do mar, sob pressão brutal na escuridão total. A construção. Engenharia no oceano. Instalar um cabo submarino é uma operação monumental de engenharia. Primeiro vem a planejamento. Equipes mapeiam o fundo do oceano, escolhem rotas que evitem montanhas submarinas, falhas geológicas, áreas de pesca intensa. Estudam correntes, profundidades, tipos de solo marinho. Depois entram em cena os navios especiais. São embarcações equipadas com enormes carretéis, alguns com capacidade para milhares de toneladas de cabo. Esses navios desenrolam o cabo conforme avançam, literalmente assentando-o no fundo do mar. Perto da costa, onde a profundidade é menor e há mais atividade humana, navios, âncoras, redes de pesca, o cabo costuma ser enterrado no leito marinho. Às vezes há até 3 metros de profundidade. Isso é feito com um arado submarino robotizado. Em alto mar, onde o fundo pode estar a 6, 7 mil metros de profundidade, o cabo simplesmente descansa sobre o leito oceânico. Lá embaixo é mais calmo, menos correntes, menos perturbações. O cabo em si tem várias camadas de proteção. Além das fibras de vidro, há tubos de aço, cobre para conduzir energia aos repetidores, polietileno, aramida, tudo para resistir à pressão, corrosão, mordidas de tubarões. Sim, isso já aconteceu. Um cabo típico tem uns 5 centímetros de diâmetro em águas profundas, mas perto da costa pode chegar a 20 centímetros por causa do reforço extra. A instalação de um cabo transatlântico pode levar meses e custar centenas de milhões de dólares. É um investimento gigantesco. Quando as coisas dão errado, mesmo com todo esse planejamento, imprevistos acontecem. Âncoras de navios arrastando o fundo, redes de pesca pesado, tempestades submarinas, deslizamentos de terra, terremotos, até ataques de tubarões curiosos. Tudo isso pode danificar um trecho do cabo. E quando isso acontece? A internet não cai completamente. Falaremos de redundância daqui a pouco, mas a velocidade pode diminuir ou certos caminhos ficam congestionados. É aí que entram os navios oficina, equipes especializadas em manutenção de cabos submarinos.
Eles usam sensores e instrumentos especiais para localizar exatamente onde está o problema. Às vezes a milhares de quilômetros da costa, em águas profundas. Quando acham o ponto, usam ganchos e ROVs, veículos operados remotamente, para içar o cabo para a superfície. Sim, eles literalmente puxam toneladas de cabo do fundo do mar. Depois, cortam a parte danificada, emendam um novo segmento, com fusão de fibras óticas, testes eletrônicos, tudo feito em alto mar, e devolvem o cabo ao fundo. O reparo pode levar dias ou semanas, dependendo das condições. É um trabalho de precisão extrema no meio do oceano, sob qualquer clima. Latência, rotas e redundância. Outro detalhe crucial: o caminho que a informação percorre. Nem sempre o dado vai pelo caminho mais curto geograficamente, ele vai pelo caminho mais rápido. E isso envolve vários fatores: capacidade disponível, congestionamento, qualidade do cabo. Caminhos mais curtos e diretos significam menor latência, que é o tempo de ida e volta da mensagem. Por isso, quando você joga online ou faz videochamada, latência baixa é essencial. Atrasos de 200, 300 milissegundos já começam a incomodar. É por isso que existem várias rotas submarinas entre os continentes. Entre Brasil e Europa, por exemplo, há múltiplos cabos: Ela-Link, Monet, Brusa, Sea Brace, South Atlantic Cable System e outros. Essa redundância é fundamental. Se um cabo falha, e falhas acontecem, o tráfego desvia automaticamente por outra rota. Você nem percebe. É como quando uma avenida fecha e o GPS te redireciona. Você chega, só demora um pouco mais. Além disso, novos cabos continuam sendo construídos. Quanto mais rotas, maior a capacidade total, melhor a qualidade, mais estabilidade. E, no longo prazo, custos menores para todo mundo. Quem constrói e mantém tudo isso? Quem está por trás desses sistemas? Historicamente, eram consórcios de operadoras de telecomunicações, empresas como Telefônica, AT&T e NTT. Elas se uniam para dividir o investimento e a infraestrutura. Mas nos últimos anos, um novo player entrou pesado: as grandes empresas de tecnologia. Google, Meta, Facebook, Microsoft, Amazon, elas estão investindo bilhões em seus próprios cabos submarinos privados. Por quê? Porque elas movimentam volumes absurdos de dados. Todo vídeo do YouTube, toda mensagem no WhatsApp, cada busca no Google, tudo depende dessas conexões. Controlar a infraestrutura dá mais velocidade, mais confiabilidade, menos custos. O Google, por exemplo, tem participação em mais de 30 cabos submarinos ao redor do mundo. O Meta anunciou um projeto de um cabo que vai circundar o Atlântico inteiro, mais de 45 mil quilômetros. Esses investimentos aumentam a qualidade para todos. Mais capacidade significa internet mais rápida, mais acessível, mais estável para bilhões de pessoas. Uma história que vem de longe. Essa história começou há muito tempo. No século XIX, lá pelos anos 1850, foram lançados os primeiros cabos telegráficos submarinos. Cabos de cobre que ligavam Inglaterra e França, Europa e América. Mensagens que antes levavam semanas de navio passaram a chegar em minutos. Foi revolucionário. Mudou a diplomacia, o comércio, as guerras. O mundo ficou menor. Hoje, no lugar de impulsos elétricos lentos, transmitindo código Morse, temos rodovias de luz levando mensagens, fotos, vídeos, chamadas ao vivo para qualquer lugar do planeta. A tecnologia mudou, mas a ideia é a mesma: conectar continentes, unir pessoas. Se você curte entender o mundo de um jeito simples, deixa o like e se inscreve agora para não perder as próximas descobertas.